Sétima aula de História. Então, terceiro ano, cadernos aí para anotação. O que a gente vai estudar agora é a conjuntura do mundo após a Primeira Guerra Mundial. A gente já vem dando sequência nesse assunto, né? Então vocês acompanharam aí nas aulas passadas essa temática. Agora a gente vai praticamente finalizá-la. Conteúdo e objetivo neste material: consequências da guerra e o novo cenário mundial e seus desdobramentos. Objetivo: contextualizar as consequências da Primeira Guerra e seus desdobramentos para compreender o cenário mundial pós-guerra. Vamos lá adiante. Nessa parte do material temos a forma como foi abordado pela imprensa o final da Primeira Guerra. Então, no Le Figaro francês, manchete é: a Alemanha capitulou. Em Toronto, no Canadá, carros passearam lotados de pessoas carregando bandeiras dos países aliados. Um grupo entusiasmado percorreu as ruas de Londres de carro. No Brasil, a notícia do fim da guerra tomou as manchetes dos jornais da época. O país era inimigo declarado da Alemanha. Aqui nesse jornal chamado A Noite, a grande fera derrotada é humilhada. Isso uma menção à Alemanha. Vamos avançar aqui para o próximo item. Bom, pessoal, estamos entrando agora na seção Foco no Conteúdo, onde a gente entra com uma carga de leitura. Importante lembrar que todo esse material está disponível no CMSP Repositório, onde vocês podem ter acesso ao material também na íntegra e podem baixar para ter com vocês. Por que eu estou lembrando disso? Porque vocês podem fazer algumas revisões em outros momentos acessando o repositório. Não só esse material, como todos os outros materiais utilizados até então. Ok? Vamos lá para a leitura. Fim da guerra, ascensão dos Estados Unidos. Ao ingressar na Primeira Guerra Mundial apenas no desfecho do conflito, os Estados Unidos escaparam de consideráveis perdas. Beneficiando-se dos 3 primeiros anos do embate, estabeleceram sólidas relações comerciais com os aliados. A ausência de invasões em seu território permitiu aos estadunidenses evitar os custos de reconstrução, tornando-se, ao contrário, credores da Europa. Em suma, os Estados Unidos forneceram financiamento para a recuperação do velho mundo, que estava em ruínas em decorrência da guerra. Continua. Com a economia em pleno vigor e sem a competição dos países europeus, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global foi outra ramificação significativa da Primeira Guerra Mundial. Em resumo, os estadunidenses emergiram como os grandes vencedores do conflito. Continua. Formação da Liga das Nações. Como desdobramento da Primeira Guerra Mundial, emergiu a Liga das Nações, uma entidade internacional que funcionou como precursora da ONU, com o objetivo de prevenir a eclosão de conflitos semelhantes à Grande Guerra. A criação da Liga das Nações foi motivada pelo último dos 14 pontos de Wilson, um plano delineado pelo então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, com vistas a assegurar a paz global. O 14º ponto de Wilson preconizava que a Liga das Nações deveria ser uma associação geral de nações, mediante acordos específicos, com a finalidade de garantir mutuamente a independência política e a integridade territorial, tanto das nações grandes quanto das pequenas. Continua. Apesar de ter proposto a formação da Liga, Wilson não conseguiu a aprovação do Congresso para a participação dos Estados Unidos na organização. Privada do envolvimento da maior potência mundial da época e confrontada com desentendimentos entre seus membros, a Liga das Nações falhou em evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi dissolvida em 1942. O Brasil, único país das Américas a participar da criação da Liga, eventualmente abandonou a organização em 1926, devido a divergências com várias nações e uma série de desilusões.
A principal frustração decorreu do fato de o Brasil não ter recebido o reconhecimento que considerava merecer como representante das Américas na ausência dos Estados Unidos. Surgimento de novos países após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram: alemão, austro-húngaro, russo e otomano. Deles surgiram uma série de novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. A figura demonstra a mudança no território europeu após o conflito. Pessoal, então uma pausa aqui na leitura para abordar esse mapa, né, que é citado aqui no texto. Deixa eu colocar ele numa versão ampliada para que vocês tenham uma melhor noção. Então aqui, acho que dá para vocês visualizarem, né, as fronteiras em vermelho de outros estados, né, novos países, novos territórios que surgiram ao fim da Primeira Guerra Mundial. Os pontinhos em vermelho foi onde você teve plebiscito, né, a consulta popular. Mas observem só: Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, né, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria, Iugoslávia, ampliação da Romênia, aqui Turquia, Síria, Líbano, Iraque. Tá? Então, todos novos territórios que surgem após o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui, ó, vou até destacar. Observem aqui a saída que a Polônia ganha, né? A saída que a Polônia tem aqui para o Mar Báltico. Tá? Então, isso aqui é o chamado corredor polonês, né? Esse local aqui. Mas a gente vai abordar melhor isso quando a gente tratar mesmo de Segunda Guerra Mundial. Mas só para, de repente, ficar aí gravado na memória de vocês, né? Então aqui, ó, a gente tem o corredor polonês, uma saída da Polônia por o Mar Báltico. Aqui então a gente segue com a leitura do material. Prejuízos socioeconômicos. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi o elevado número de vítimas. No total, cerca de 13 milhões de soldados e civis perderam a vida durante o conflito, enquanto outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Esses números assustadores, resultantes do avanço tecnológico da Revolução Industrial, que deu origem a novas armas, justificam a designação do conflito como a Grande Guerra. As perdas de vidas e os ferimentos não apenas abalaram a moral das nações envolvidas, como também acarretaram consequências econômicas significativas, uma vez que os estados perderam uma parte considerável de sua população masculina ativa. Continua. A Áustria-Hungria registrou uma perda de 17,1% dos homens economicamente ativos, enquanto Alemanha e França enfrentaram baixas de 15,1% e 10,5%, respectivamente. Na Alemanha, a sociedade civil foi profundamente afetada pela guerra, o que resultou em milhares de mortes por fome. A escassez de alimentos não se justificava apenas pelas sanções internacionais impostas ao país, que dificultavam a importação, mas também pela completa dedicação da indústria à guerra durante o conflito. Além das perdas humanas, os danos materiais foram imensuráveis. Continua. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente prejudicada, e a crise econômica decorrente dos altos custos da guerra gerou desemprego e fome. A instabilidade política e social resultante possibilitou a ascensão de regimes totalitários, tornando-se outro ingrediente crucial para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Um dos impactos da Primeira Guerra Mundial foi o aumento significativo da participação das mulheres no mercado de trabalho, especialmente nas indústrias. Com os homens sendo convocados para o fronte de batalha, coube às mulheres assumir os postos de trabalho deixados vagos. Importante destacar que as mulheres, principalmente das camadas mais pobres da sociedade, já desempenhavam funções laborais antes desse período. No entanto, a guerra intensificou essa participação, incluindo-se mulheres da classe média.
Entretanto, não se limitou apenas à indústria ou ao aumento do número de mulheres ativas. Tarefas tradicionalmente consideradas masculinas foram assumidas pela população feminina, incluindo funções como agentes de trânsito e policiais. Continua. Vale destacar o expressivo número de mulheres que se voluntariaram para atuar como enfermeiras durante a guerra. Além disso, em muitos países, as mulheres assumiram o controle da produção camponesa. De acordo com o historiador Benjamin Ziemann, aproximadamente 44% das fazendas na Baviera, habitada pelo povo que hoje compõe a República Tcheca, eram gerenciadas por mulheres. Na França, cerca de 800 mil mulheres assumiram a coordenação de propriedades agrícolas, enquanto outras 400 mil desempenharam papéis na indústria armamentista. O Ministério do Trabalho francês estima que, em 1917, o número de mulheres envolvidas no comércio e na indústria era 20% superior ao período anterior à Primeira Guerra Mundial. Já no Reino Unido, essa estimativa chega a 50%. Continua. Entender as causas e as consequências da Primeira Guerra Mundial é essencial para compreender o longo século XX. A forma como os países se relacionaram após o conflito, com as punições à Alemanha e o fracasso da Liga das Nações, contribuiu para estourar a Segunda Guerra Mundial. Mas não foram apenas as grandes guerras que marcaram o século XX. Foi também nesses 100 anos que o mundo viveu a crise de 1929, que revelou uma faceta obscura do capitalismo, a Revolução Russa e a formação da União Soviética, que viria a protagonizar a Guerra Fria junto dos Estados Unidos. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. O declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. A corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. E a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Bom, pessoal, então nessa questão de você tem as alternativas de A a E, para optar pela alternativa correta, você tem que eliminar. Uma forma simples de eliminar é observar o seguinte: a gente está falando Primeira Guerra Mundial dentro da primeira metade do século XX. Tá? Então vamos lá. A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, tudo isso aí está dentro, é válido como resposta. Tá bom? Ali na B, enfraquecimento do Império Britânico, Grande Depressão e a corrida nuclear. Então, quando você fala de corrida nuclear, você está falando aí de Guerra Fria praticamente. É bem depois desse evento da Primeira Guerra Mundial. E quando a gente fala de Grande Depressão, idem, né? Então a gente está falando ali de 1929. Você já elimina a B. A C, declínio britânico, fracasso da Liga das Nações e Revolução Cubana. Um ponto aqui que é gritante, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é 1959, então você está falando aí quase praticamente da segunda metade do século XX. É outro ponto que se destaca. Na D, corrida armamentista, terceiro mundismo, expansionismo soviético. Terceiro mundismo é uma tese, né, uma forma de dividir o mundo que vai surgir aí no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Então não cabe. Cabe aí para o contexto da Guerra Fria. Expansionismo soviético, idem. Também não serve a D. Revolução Bolchevique, imperialismo e unificação da Alemanha. Isso está na alternativa E. Então, novamente, Revolução Bolchevique é praticamente ali, está dentro do contexto da Primeira Guerra, mas é a retirada da Rússia da Primeira Guerra em 1917.
Então você não tem isso aí como uma origem, né? Então é um evento que ocorre dentro da Primeira Guerra, né? Mas é a retirada da Rússia para tratar dessa revolução. Então o que sobrou ali para a gente é justamente houve a crise do colonialismo, né? A ascensão do nacionalismo, sim, né? Principalmente a questão ali dos eslavos, né? Povos germânicos, o conflito ali dentro da Áustria-Hungria, né? A Sérvia e mais tarde a origem do totalitarismo, né? Então tem a semente aí dentro da Primeira Guerra para o totalitarismo. Alternativa A é a alternativa correta. Então percebam como eliminar as demais alternativas. Eventos gritantes que não fazem parte desse contexto da Primeira Guerra Mundial. Se você respondeu a alternativa, a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, parabéns! A crise do colonialismo provocou disputas acirradas entre os países europeus, que foram somadas a uma forte propaganda nacionalista que desprezava os vizinhos. Isso proporcionou a ascensão dos regimes totalitaristas em países como a Alemanha e a Itália. Com base nos estudos até aqui desenvolvidos e com apoio em outras fontes confiáveis, pesquise e responda ao que se pede. Explore como a instabilidade pós-guerra possibilitou a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Quais foram as causas e as consequências desses movimentos? Elabore conclusões sobre como o fim da Primeira Guerra Mundial influenciou a configuração do novo cenário internacional e preparou o terreno para eventos subsequentes. Bom, pessoal, então isso daí é um exercício, é uma atividade que ela é opcional, ela serve mais para você que está numa idade aí onde mais tarde vai prestar um vestibular, né? Você está na porta aí de um vestibular. É interessante aprofundar um pouco seu conhecimento sobre a Primeira Guerra Mundial, e isso daí também te dá as bases para a compreensão da Segunda Guerra Mundial, ok? Que são assuntos aí que vão cair em vestibulares, em provas, avaliações, com certeza. Não só na minha, né, quando eu for cobrar uma avaliação referente a esse assunto, mas também vai te ajudar aí para um futuro vestibular que eu espero que você faça. Vou dar aqui um minutinho para vocês anotarem, é mais do que o suficiente. Então avancemos para a finalização do que aprendemos hoje. Seção que aprendemos hoje. Contextualizamos as consequências da Primeira Guerra e seus desdobramentos. Compreendemos alguns aspectos do cenário mundial pós-guerra. Bom, pessoal, então encerrado por aqui. Detalho mais sobre o assunto em sala de aula. Espero que tenham feito algumas anotações. Levem as dúvidas que a gente resolve lá. Tchau, tchau, até mais.